Boa noite a todos, boa noite a todas. Então, dando continuidade aqui ao nosso ciclo de palestras sobre o monge João Maria, hoje eu vou conversar com vocês sobre o Parque João Maria, um parque estadual que foi construído na cidade da Lapa, já que o nosso assunto é sobre a Lapa, que é um município do sul do Paraná, fica mais ou menos 100 quilômetros da capital Curitiba. Como eu havia dito, foi surpresa ter conhecido essa cidade, realmente eu não conhecia, e de certo modo eu fiquei um tanto frustrado quando eu conheci, porque se eu tivesse sabido da existência dessa cidade muito antes, eu poderia ter ido lá mais tempo e ter tido contato, né, com toda a riqueza histórica que a cidade oferece a quem visita, né? É uma das cidades mais importantes do sul do Paraná. Há quem diga que ela é considerada também uma das mais importantes do Brasil, pelo fato de ser uma cidade, um município em que tem maior número de residências, né, de locais tombados pelo patrimônio histórico. Então é algo assim muito interessante. Mas isso eu vou trabalhar com vocês, eu vou contar para vocês mais tarde, né? Na hora que eu entrar na parte histórica do município, eu vou tratar desse tema e mostrar por que a Lapa é importante, por que ela foi importante e por que nós temos que conhecer né, para nós entendermos um pouco a nossa história aqui de Santa Catarina, principalmente a nossa aqui de Araranguá, muita resposta ao que aconteceu aqui também, a gente pode encontrar também nessa cidade da Lapa. Bem, já que o assunto é o Monte João Maria, eu quero comentar um pouco com vocês aqui sobre o local que é considerado sagrado na cidade, que é o Parque João Maria, né? Um local de importância geológica, né? Ambiental, algo assim muito interessante, porque é uma área de florestas, é um parque florestal muito interessante, de uma formação rochosa, geológica, assim, bem antiga, bem mais antiga do que a nossa aqui em Araranguá. Aqui nós temos o paredão, né? A nossa paleofalésia lá não seria uma falésia, porque não tem relação com o oceano, mas em termos de formação rochosa tem a ver com o período em que a Terra ainda era conectada com a África, né? Chamada Pangeia. Depois houve aquele período de separação, a Gondwana, e essa região surge nesse contexto, né? Um pouco antes, há mais ou menos uns 350 milhões de anos. Então é uma formação rochosa bem expressiva, com formação de rochas parecidas com a nossa aqui, e ali criou todo um cenário importante, né? Tem nascentes, né? A água jorra, e não são grandes cachoeiras, mas a água ali verte pelas pedras, e é o local que teve a visita do monge, acredita que ele passou por ali, né? O local hoje é visitado, né, pela população, ficou um período fechado durante a pandemia, e está sendo reconstruído o parque, está sendo refeito, remodelado, revitalizado. Então a gente vê que ainda tem umas estruturas um pouco depredada assim na entrada, mas eles estão organizando. A ideia é essa. Já que a ideia era entender um pouco dessa misticidade do parque, nesse dia que nós chegamos, o parque estava fechado, era uma segunda-feira, as visitas são de terça até domingo, e segunda para remodelar, né, para limpeza e outros serviços que são feitos no parque. O guarda nos recebeu, ele entendeu o motivo da nossa ida ao local, a nossa ida ao Paraná. Não teria como nós ficarmos ali mais tempo, só para a gente visitar, porque a gente tinha uma programação durante esses 3 dias que nós ficávamos na Lapa. Então,
aquele dia tinha que ser o dia que nós tínhamos que visitar. Então ele abriu uma sessão para nós, liberando para nós visitarmos o parque. Então foi um momento bem especial, porque o parque estava completamente vazio, tinha apenas 2, 3 trabalhadores lá dentro. Então o silêncio tomava conta, né? E nos oportunizou a sentir um pouco aquele clima, aquela energia, digamos, uma energia vinda daquele espaço, daquela floresta, daquela rocha, daquelas rochas, né? Daquele paredão belíssimo, né? Que ali nós estávamos naquele instante presenciando. Algo também importante é que esse contato que tivemos com o guarda, ele passou a ser até uma figura importante, porque ele nos deu uma entrevista para a pesquisadora, contando um pouco da sua história até. É difícil não encontrar na Lapa pessoas que não tiveram alguma bênção, né? Não tiveram alguma proteção, alguma ação vinda do monge. Né? É muito difícil, todo mundo conta alguma história, né? de problemas vividos e que contato com a água, né? Em contato com as rezas vindas do monge por intermédio das benzedeiras, etc., de não ter tido, né, solucionado um problema de ordem espiritual, ou outras questões parecidas, né? Então, ele nos deu a entrevista contando um pouco da sua história, alguns dramas que ele viveu e que intercedeu ao monge, e a prece foi aceita, né? A prece foi atendida. Então, foi algo marcante. Depois de nós termos visitado o parque, ter conhecido todos os locais ali dentro, a gente desceu uma escadaria extremamente íngreme, porque para tu chegar até lá onde está a capela, né, onde está digamos, o templo, vamos imaginar assim, do monge, na parede do rochedo, tinha que descer uma quantidade muito grande de escadas, né, até o local. Então, valeu a pena. A gente ficou lá durante algum tempo nesse local, observando aquelas figuras, né? Fizeram algumas escavações na própria rocha, assim, que pudesse acoplar ali as imagens santas. Santa Nossa Senhora Aparecida era uma santa mais visível, né? Que era mais observada ali. São preces, né? De que os devotos levam, pagando promessas, etc, etc, etc. Velas, né? figuras, fotografias e outros objetos, muitas vezes de pessoas que receberam uma bênção, né? De uma doença que tinham, bengalas, coisas assim, as pessoas depositavam ali. Acontece que com a criação do parque, algumas regras foram criadas, principalmente em relação ao depósito, né, de oferendas. Agora, essas oferendas não podem ficar naquele espaço, porque não tem como deixar, ocupam completamente com oferendas. Agora foi criado na parte de cima, existe na parte de cima uma capelinha específica para fazer orações, e ali também são depositadas todas as oferendas, né, entregues pelos devotos que pagam promessas e etc. Mas o que nós queríamos também era realmente conhecer a fonte. Tínhamos que descer mais umas escadas, e ali a gente visitou. É um pequeno filetezinho de água, muito pequeno, mas incrível, era uma água extremamente limpa, a gente sentia, eu mesmo senti, tomando água muito gostosa. Já aproveitei e fiz algumas preces ali, aproveitei, me lavei o rosto, lavei as mãos, imagina, estando ali, naquele local cheio de energia, né? Por que não aproveitar para também fazer algumas preces, né? E pedir alguma proteção, né? O monge, nossa, é algo único, então tem que se fazer mesmo, tem que aproveitar. Já aproveitei e trouxe umas 2 garrafinhas, né? Para mim, para minha família, eu acho que isso muita gente faz. Mas aquele momento ali foi especial, né? Tanto a mim quanto a minha companheira pesquisadora, né? Que também
se sentiu maravilhada por estar ali. Bem, fechando esse ciclo da visita a esse local, que é a fonte, né, do João, do monge, como tem em todos os lugares, sempre existe uma fonte, e ali tinha essa fonte. Dali nós subimos, fomos fazer mais um passeio na parte de cima, assim, local incrível, locais onde as pessoas podem se sentar, onde as pessoas podem fazer orações, etc. Acontece que, segundo o guarda, agora com a criação do parque, essas regras dificultam essas pessoas, né, principalmente os devotos, de fazerem piquenique, fazerem alguns eventos, porque agora dificulta, né, porque como parque, como sede estadual, existe um estatuto e tudo tem que ser cumprido. Ele diz que isso pode também afetar o próprio sentido do parque, o sentido do local, né, que é o sentido mais místico, o sentido mais religioso, e abrindo como parque, vira-se também um centro turístico, um centro de rotas turísticas, trilhas ecológicas, então pode confundir muito, né, isso. Então há uma preocupação dele, também uma preocupação da própria população, né, de que a criação desse parque pode comprometer a sua estrutura, a sua essência, que é a essência a essência do monge, né, a visita dele, toda essa relação espiritual. Bem, outro fato marcante foi o contato que nós tivemos com o gerente do parque, né? De início ele ficou um pouco receoso com a nossa presença ali, que nós falamos que a gente estava pesquisando sobre o monge, mas contato com ele, conversando com ele, descobrimos que ele também, como aconteceu com o próprio guarda, ele também tinha algumas histórias, né, ligadas ao monge. Ele contou algumas preces, algumas bênçãos que ele tinha recebido, um problema que ele tinha sofrido, tinha sido picado por uma cobra venenosa e o local ficou bastante afetado e risco até de perder a perna, etc, etc. Depois de ter feito uma prece, uma promessa com o monge, o problema foi resolvido, né? Aquela infecção, aquele hematoma cessou e ele se curou. Então ele tem o monge como uma divindade também incrível, que pessoas que trabalham tem o monge como pessoas divinas, né? Então isso ajuda mais ainda a proteção, o cuidado daquele espaço. Então é isso, né? Ficamos ali mais ou menos umas 2 horas visitando o local. Ele é bem espaçoso, é bem extenso, tem figuras, estátuas religiosas ali dentro, tem um mirante, um ponto em que tu pode ver a cidade inteira, então é algo assim bem gostoso. Pode fazer trilhas por embaixo do paredão, claro, tem risco de ter algum deslizamento, mas a gente observa que são trilhas bem profundas, que muita gente circula. O número maior de pessoas visitando o parque, normalmente nos finais de semana, segundo o guarda, né? Chega até 2.000, já que nós tínhamos chegado ali 2 dias depois da Páscoa. Diz que no dia da Páscoa, ali naquele período, foram milhares de pessoas circulando ali dentro, né, durante aqueles 3 dias. São pessoas que vão lá para rezar, vão lá para orar, vão lá para fazer pedidos, pagar promessas ao monge. Então é um local muito, muito importante. Bem, terminando essa etapa aqui do parque, agora eu vou contar um pouco para vocês, não agora, depois, um pouco da história da Lapa. Vocês vão se surpreender com tanta informação, como essa cidade é importante e por que ela tem relação direta com a nossa região, né, com o estado de Santa Catarina, com o Rio Grande do Sul. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, o que aconteceu em Santa Catarina, também aconteceu lá. E esses fatos ocorridos nesses 3 estados refletiu diretamente na nossa história, tanto na história catarinense quanto na história do Brasil em geral. É isso que nós vamos conversar no nosso próximo encontro. Ok? Então tá, mais uma vez agradeço vocês por estar aqui me ouvindo, e próximo encontro eu vou falar um pouco da história da Lapa e por que é uma história importante para a nossa pra sociedade em geral, né? É isso. Um abraço a todos e
Até mais. Tchau.